Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, onde estamos falando sobre honorários advocatícios. Oh, coisa boa! Tipos de honorários. Quais são os tipos de honorários previstos no Estatuto da Advocacia da OAB? Honorários convencionais, honorários fixados por arbitramento, sucumbenciais e assistenciais. Né? Os assistenciais foram a última novidade desses honorários aqui. Então, convencionais, fixados por arbitramento, sucumbenciais e assistenciais. Vamos falar de cada um deles, começando pelos honorários convencionais. Primeiro, pessoal, o que é honorário convencional? É aquele que é convencionado com o cliente do escritório do advogado. Aquilo que é combinado. O advogado faz um contrato, né? E aí, se ele não fizer contratos escritos, não é obrigatório. Mas no primeiro cano que ele levar, ele vai sempre acostumar a fazer contratos escritos, né? Então, honorários convencionais, né, ou contratuais, também chamado, são aqueles honorários fixados livremente com o cliente. Tem que respeitar, pessoal, pelo menos a tabela estadual de honorários. Quando a gente tira a carteira da OAB, isso também está à disposição no site da OAB estadual. Então, quando a gente tira a carteira que a gente vai receber, a gente recebe um livrinho dos honorários advocatícios, a tabela de honorários. E a OAB exige que pelo menos o mínimo seja respeitado para evitar aviltamento de honorários, honorários muito baixos, que acabam desvalorizando a profissão por completo. Então, pelo menos respeitar o mínimo das tabelas. As tabelas são estaduais, viu, pessoal? São estaduais. Minas, São Paulo, tem valores muito maiores do que mais da metade do restante do Brasil. Então, isso vai de região para região, de acordo com a realidade econômica de cada região. E aí, se você pega, né, lá no Código de Ética e Disciplina, lá tem algumas sugestões, o que não pode faltar em um contrato de honorários. Primeiro, o valor dos honorários cobrados, a forma de pagamento, né? Vai ser em dinheiro, vai ser em cartão de crédito, vai deixar cheque, vai ser à vista, vai ser a prazo. Como é que vamos pagar? Vai ser por Pix? Então precisa constar a extensão do serviço. O advogado está cobrando para acompanhar o processo até o finalzinho, ou até a sentença de primeiro grau, ou até o trânsito em julgado da sentença. Como é que ele está cobrando esses honorários? Seria importante que isso ficasse esclarecido no contrato. Se tiver acordo, né? Se tiver uma transação, eu entrei, cobrei o processo até o trânsito julgado. Na primeira audiência eu fiz acordo. Eu tenho que diminuir esses meus honorários? A resposta é não. Inclusive, tem uma disposição no Código de Ética que fala que é proibido reduzir honorários em razão de transação, acordo judicial, também em extrajudicial. Né? Isso aqui é mais, né, eu acredito, que seja mais um comando para o juiz. Né? O juiz às vezes faz um acordo, fica pendente nos honorários do advogado, e aí o juiz fica insistindo: ó, doutor, vamos fazer o menos honorários aí para fechar esse acordo, foi só uma audiência. Então já vem uma resposta pronta para o juiz: ó, juiz, eu não posso diminuir honorários por causa de acordo, né? Provavelmente se for questão extrajudicial, então eu estou proibido pelo meu código de ética. E aí o advogado já tem essa resposta pronta para o juiz até já mudar de assunto, né? Queria ver se fosse o juiz que pudesse diminuir os seus honorários, né? Mas, enfim. Compensação de crédito entre cliente e advogado. Se o advogado estiver devendo o cliente, agora o cliente vai receber, o advogado vai receber um dinheiro, né? Pode ter compensação, não pode? Se for o inverso, né? Então, como é que fica nisso? O cliente está devendo ao advogado, agora ele vai receber um dinheiro. O advogado pode pegar o que está devendo para ele só se tiver autorizado no contrato de honorários. Se não tiver autorizado lá, não pode ter compensação para nenhum lado nem para o outro. Contratação de auxiliares, né? Olha, vai ter uma audiência fora da cidade, uma audiência vai ser presencial, eu preciso contratar alguém na outra cidade. Quem que paga por esses serviços, né? Essas despesas, quem que vai pagar por isso? Precisa estar constando no nosso contrato aqui, tá certo? Senão essa despesa acaba caindo sobre o advogado.
pagamento de custas e despesas processuais. Quem que vai pagar? Se o contrato nada falar, essa despesa aqui é do cliente, né? Mas pode ser, tem advogados que falam assim, não, vamos tocar essa demanda e aí eu vou pagando as custas do processo para você. Tem advogado que faz isso até para cobrar honorários maiores, né? Então, isso não tem nenhuma ilicitude nisso não, viu, pessoal? Mas aí, se o advogado assumiu essas custas e despesas, há uma presunção de que ele possa descontar esses valores na hora que o cliente receber esse dinheiro, tá certo? Então, aqui já é o contrário. Para contratar funcionários, como eu falei para vocês, contratar funcionários e despesas fora do local, né? E despesas outras que forem surgindo do processo, precisa de autorização do cliente, senão vai sair do bolso do advogado. Agora, se não constar, né? Ixi, me embananei. Contratar, eu estava lendo o artigo aqui, me embananei. Contratação de auxiliares do advogado. Se o cliente não autorizar, essas despesas surpreendem o cliente, então, despesa dele. Agora, pagamento de custas e despesas, isso a gente já sabe que todo processo tem. Então, a presunção é que sejam do cliente. Se o advogado quiser assumir, ele coloca isso no contrato, né? Para justificar aí uma cobrança de honorários superiores. Mas ele já tem autorização legal, mesmo que não conste no contrato, para abater, para compensar esses valores tão logo o cliente receba o que lhe é de direito. Tá bom? Então, esses pontos aqui são sugestões mínimas que o Código de Ética traz que deveriam constar num bom contrato de honorários convencionais. Tá bom? Aqui temos um artigo, né, artigo 22A, que é novo, né, essa mudança recente do Estatuto da OAB, umas últimas mudanças que nós tivemos, que ela fala o seguinte, né, vou ler o artigo para vocês. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos a títulos de juro de mora ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatórios, como complementação dos fundos constitucionais. Então a gente sabe que existem aqueles fundos constitucionais, fundo de saúde, fundo de educação, né, fundo de habitação, então aqueles dinheiros que são transferidos, né, de precatórios da União para os estados e municípios. E esses precatórios geram juros, né? E esses juros costumam ser elevados, né? Não a taxa, mas o valor, de tanto que isso demora a ser quitado. Esses juros, pessoal, podem ser utilizados na contratação de advogados, né? Então, para o município, para o estado, se quiser pegar essa parte de juros aqui e contratar advogados, é possível, tá bom? Então, tá aí uma autorização, tem uma exceção apenas quando se trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Uma exceçãozinha que nós tivemos, então, mas isso aqui é um caso tão específico, né? Então, acho que na aplicabilidade prática aqui para nós não vai ser grande, não. Tá bom? Mais para título de concurso e prova da OAB mesmo. Aqui tem um ponto que foi uma novidade também, foi muito criticada, está sendo muito criticada. Não sei nem se isso vai ter muita vigência no nosso ordenamento. Hoje ainda está vigorando. Colocaram um parágrafo 8º no artigo 22, falando que consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados. Então, o que falou? Agora, um advogado que indica cliente para outro advogado, para uma sociedade de advogados, ele teria participação nos honorários. Então, seria uma forma, a OAB nunca admitiu isso. Não sei por que colocar isso agora. Então, é um pagamento pela intermediação, a corretagem quase, né? Então, isso mercantiliza muito a profissão. Pode ter que tem advogados agora que o que eles fazem? Eles captam clientela e repassam isso para outros advogados e outros escritórios, né? E eu não sei nem se o cliente está ciente que foi feita a contratação assim, mas historicamente o OAB nunca permitiu essa questão de captação de clientela, certo? Essa intermediação de clientela, isso sempre foi vedado, mas colocaram essa modificação lá, eu não sei, sinceramente, se isso vai ter vida longa, não, tá bom? Isso vai começar a colocar, criar litígio entre advogados, né? Ah, mas você me indicou. Não, mas foi só uma conversa, não foi uma indicação. Ah, mas quanto que vai pagar nisso, né?
Então, uma modificação infeliz que nós tivemos, né, no nosso estatuto. Mas hoje a intermediação, a indicação de clientes de um advogado para outro, para uma sociedade de advogados, agora se tornou onerosa. Certo? Tem que pagar o advogado que fez a indicação. Sobre a questão da forma de pagamento, que eu tinha falado, que é uma sugestão, né, do Código de Ética que conste em todo o contrato, tem uma questão que despenca na prova do OAB, pessoal. O que seria? Certo? Se as partes convencionaram, prefeito, tudo à vista, beleza, tudo no fim do processo, maravilha, tudo na sentença de primeiro grau, beleza. Então, do jeito que o advogado combinar com o cliente é válido. Mas se eles não combinarem? Se no contrato de honorários não consta como que vai ser a forma de pagamento. Pessoal, o nosso estatuto, artigo 22, parágrafo 3º, famoso, fala o seguinte: se não consta no contrato, 1/3 vai ser no início do processo, 1/3 na sentença de primeiro grau e 1/3 no trânsito em julgado do processo. Repetindo, se as partes não convencionaram, se esse contrato nada fala sobre a forma de pagamento, 1/3 na hora que ele dá a procuração ali para o advogado, 1/3 na sentença de primeiro grau e 1/3 no trânsito em julgado do processo. Lembra-se, depois do trânsito ainda tem cumprimento de sentença e tudo mais, mas os honorários contratuais já estariam quitados. Esse artigo aqui vocês vão ver, vocês vão fazer questões abertas, questões fechadas, vocês vão ver que devem cair algumas questões perguntando isso para vocês. Pode ocorrer a cobrança dos honorários dentro do próprio processo, até para o juiz visualizar bem, né, o que foi feito. Então, basta juntar o contrato de honorários e pedir para o juiz separar, né, os honorários do advogado. Isso não é novidade e foi um ganho para a advocacia que se possa fazer isso. Depois, mais uma vantagem de se fazer o contrato escrito, porque se você não tem o contrato escrito, não tem como você pedir para o juiz separar aqueles honorários, né? Não tem jeito. E se tiver litígio, pessoal, se tiver que cobrar judicialmente o cliente tinha que me pagar na sentença de primeiro grau e não me pagou nada. E já passou, né? Já tem 1 ano que ele não me paga, agora eu quero cobrar. Se for cobrar, tem que renunciar ao mandato, tá certo? Tem que renunciar ao mandato, porque senão dá conflito de interesses. Renuncia e aí, posteriormente, pede os honorários. Seja nos contratuais, seja no arbitramento. Se tiver um litígio envolvendo cliente e advogado, o advogado tem que pular fora da condição de advogado desse cliente. Tá bom? Então, tá lá no nosso Código de Ética e Disciplina. Outra questão. Posso emitir duplicata? Proibido. Posso protestar o contrato? Proibido. Nós não somos comerciantes, gente. Expedir duplicata, protesto, atividade de comércio. Mas eu posso emitir uma simples fatura. Imagina uma fatura que nem o cartão de crédito que vocês pagam todos os meses, né? Chega lá a fatura, fala assim, vencimento dia 1º do mês que vem, honorários advocatícios. Só para isso. Não posso negativar em SPC, protesto, nada. É mais uma lembrança ao cliente de que ele tem que pagar esses honorários. Uma coisa que se tornou, né, tranquilo, se o meu cliente me der um cheque e o cheque voltar sem fundo, aí eu posso protestar o cheque, né, porque o cheque, né, é um título, né, de crédito, então não vou perder o direito de protesto por causa de ser honorários, até porque o cheque não se vincula à causa que deu origem. A gente estuda isso muito na lei do cheque. Nota promissória, o cliente me deu uma nota promissória e não pagou. Posso protestar, até porque eu posso ter passado essa nota promissória para frente, eu posso ter passado esse cheque para frente. Então, posso sim. Se for a duplicata, não. Protesto do contrato, não. Mas o cheque e nota promissória são títulos de crédito que aceitam livremente o protesto. Aí pode, não tem problema. E posso aceitar cartão de crédito, né? Que é o melhor de tudo. Ou coisa boa foi o tal do cartão de crédito para os advogados, né? Até a gente cobra mais, parece que o cliente não tem medo de passar o cartão de crédito, né? Então, tá lá essa questão. Honorários por arbitramento. Sabe aquele cliente que prometeu? Não, doutor, depois a gente combina os honorários? Pois é, ele não vai querer te pagar, não. Já vou te adiantar.
A gente, quando é advogado recém-formado, a gente faz muitos serviços sem contrato, até a gente levar o primeiro, o segundo cano, depois a gente não faz isso nunca mais. Então, cliente jura de pé junto que não foram combinados honorários, né? Não tem contrato e fala, não me lembro da conversa que nós tivemos. Então, ou se não, doutor, você falou que ia cobrar um salário mínimo. Jamais que o advogado falaria isso. Se não forem, então, combinados, nós vamos para os honorários por arbitramento. Extremamente desgastante. Imagina outra pessoa dando preço no nosso trabalho. Então, ver um juiz, ver um colega advogado estar revendo o trabalho que a gente fez para monetizar isso, né? Para dar um valor financeiro para o nosso trabalho. Extremamente constrangedor. Mas é necessário, porque senão a gente não recebe. Então, se não foram fixados e o cliente quiser tirar proveito disso, o juiz vai arbitrar esses honorários e são, então, os honorários por arbitramento judicial. Eles cabem justamente nesse caso que nós estamos falando, certo? Os convencionais não foram fixados, o cliente jura que não foram, né? E aí o cliente não quer pagar o que é justo, e aí o advogado pede o arbitramento judicial, mas tem uma segunda situação também, né? Quando o juiz nomeia o advogado para a causa de pessoas necessitadas, né? Isso é muito comum. Chega uma intimação lá no escritório do advogado que pede a colaboração para auxiliar uma pessoa que a Defensoria Pública não tinha condições de atendê-lo, né? Então o advogado te convida, né, a você fazer essa defesa desse cliente. É um convite meio entre aspas, porque se você não tiver motivo para recusar, isso é infração ética, né? Então é um convite meio entre aspas. Mas nesse caso também se fazem os honorários por arbitramento, tá bom? Então são os dois casos que nós temos. Critérios de fixação desses honorários, eles estavam fixados lá no artigo 49 do nosso Código de Ética. Cuidado aí, se a obra que você estiver estudando te remeter para o artigo 49, está desatualizado, pessoal. Nós tivemos uma alteração no nosso estatuto também recentíssima, e que fala que agora os critérios são aqueles previstos lá no Código de Processo Civil, artigo 22, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, na falta de estipulação de acordo honorários, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. E aí cita uma série de artigos lá do CPC para o juiz se basear na hora de fixar esses honorários. Eu não vou desviar o assunto aqui para a gente estudar o CPC, que vocês já devem estar estudando para OAB, né? Então, não vou desviar aqui o assunto. Mas saibam que agora o nosso artigo 49 do Código de Ética não é mais aplicado, tá bom? Honorários de sucumbência, acho que todo mundo sabe o que é isso, é o valor que a parte vencida paga ao advogado da parte vencedora. Então, 10 a 20% do valor da causa, né, na justiça civil comum. Então, está previsto lá no artigo 22. Aqueles detalhes que eu já falei, mais ou menos, quando a gente está falando do advogado empregado. Sucumbência não integra salário, remuneração, não tem interferência em 13º, férias, fundo de garantia, nada, certo? E também não é considerado para nenhum efeito trabalhista ou previdenciário, certo? Então, é uma questão extra aí do advogado. Pode ser objeto de acordo, também já expliquei isso quando a gente estava falando do advogado empregado, né? E aí hoje nós temos a possibilidade dos honorários de sucumbência ficarem nas mãos de uma empresa que não é de advocacia, né? Até nós fizemos uma crítica a respeito disso, porque agora nós estamos vendo aí empresas, né, sociedades empresárias contratando advogados para prestar serviço de advocacia. Eles pegam a sucumbência e a sucumbência já paga o advogado. Então, praticamente é um serviço que para eles compensa muito depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E caminhando para o finalzinho, honorários assistenciais. Eu não vou me alongar muito nisso não, porque isso vocês vão estudar quando vocês estiverem vendo direitos coletivos, ações civis públicas. E aí então, quando nós tivemos entidades de classe, por exemplo, um sindicato,
que entra com uma ação civil pública, né? Então, esses honorários assistenciais têm que ser fixados pelo juiz como se fossem, né, sucumbência. Então, isso foi o último tipo de honorários que foi criado no nosso estatuto, não é antigo. Então, são os honorários fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual. Como assim substituição processual? Pessoal, o sindicato, quando entra com uma ação, ele não está substituindo os trabalhadores. O sindicato não briga por um direito do sindicato, o sindicato briga pelo direito dos trabalhadores. Ele está substituindo processualmente os trabalhadores. E aí, então, esse sindicato fazia um contrato de honorários com o advogado para ser cobrado depois do valor que os seus filiados tivessem direito. Então, o sindicato mesmo não ganha nada, certo? Ele entrava com a ação, falava assim, ó, nós vamos pagar aí 20% do que cada sindicalizado nosso tiver direito. E aí, quando saía a decisão, que aí cada sindicalizado, né, entrava no cumprimento de sentença para receber individualmente o que lhe era de direito, descontava 20%, só que a justiça falou que não pode, porque esses sindicalizados, as pessoas físicas aqui, não combinaram nada de honorários. Então, eles não podem ser obrigados por honorários que não foram combinados por eles mesmos. Então, a justiça barrou essa possibilidade. E aí, então, o nosso estatuto foi modificado e falou assim, moço, mas se eles fizerem um termozinho de adesão, tá certo? É um termo assim de 3 linhas, concordo, estou aderindo ao contrato de honorários firmado entre o sindicato e o advogado. Se eles fizerem essa adesão, beleza, aí o advogado pode receber tranquilamente. Roberto, mas se eles não quiserem fazer essa adesão, aí eles vão ter que entrar com uma ação individual, vai sair muito mais caro para eles. Então é melhor eles fazerem essa adesão, tá bom? Então é o que foi mudado no nosso estatuto. Sobre a acumulação de honorários, sabemos então que o advogado sempre vai receber os honorários convencionais ou por abertamento, a não ser que seja aqueles casos, né, de pro bono, mas são bem específicos, de pessoas carentes ou instituições carentes. Então, ele vai receber convencionais se não combinou por arbitramento e mais os sucumbenciais ou assistenciais. Então, é normal ele ter 2 tipos de remuneração nos seus processos. Tudo certinho então, pessoal? Vou encerrando aqui porque a aula ficou longa, mas precisava porque o tema é longo, tá bom? Um grande abraço e ainda tem mais aula sobre honorários, mas aí já as exposições finais. Vamos lá!